Comemoramos a vitória do bem no caso de Preston e seguimos os rapazes, que uma vez longe da aldeia, sentaram para descansar. Depois, por 2 dias, eles caminharam completamente sem rumo. Não encontraram ninguém, e nas atuais circunstâncias isso não era bom. Ao final do 2º dia, depararam com a figura completamente ensandecida. O soldado portava uma metralhadora e algumas granadas, e os 3 sobreviventes se esconderam para observá-lo. É um alemão. Por que diabos está aqui? Não sei, mas esse chucrute deve estar com um bando. Nunca andam sozinhos. Pragas dos infernos. Continuem em silêncio até ele ir embora. Está mais armado do que nós. O alemão, aparentemente falando sozinho, depôs as armas e tirou toda a roupa. Simulou um banho sem água, embora não fosse esse item em falta ali. O indicador em riste se transformou em uma navalha e ele fez, entre aspas, a barba encardida, que não saiu do lugar. Depois passou a navalha, entre aspas, para alguém que os aliados não viam. Enxugou-se, usou loção, perfume, desodorante e cremes, todos inexistentes, sempre compartilhando-os com amigos que ninguém podia ver. Depois que se vestiu, os 5 dedos se tornaram um pente. Antes de ele se armar, entretanto, os 3 aliados se jogaram sobre ele e o imobilizaram. Escute aqui, chucrute. Onde estão os outros? Na base. O que querem de nós? Questionou o alemão, que falava bem o idioma inglês. Scott chamou a atenção dos outros para a metralhadora descarregada e danificada do homem. As granadas pareciam perigosamente mal travadas. Com a pistola encostada na nuca do alemão, Anando o fez seguir até a base militar alemã, que, segundo ele, ficava a uma curta distância. Foram rastejando até o que ele acreditava ser uma base naquele fim de mundo. Mas o que encontraram foi apenas um enorme avião da Luftwaffe, caído com a tripulação reduzida a ossos. Voltaram a atenção para o soldado. Onde está a base? Não acredito que esteja só. Está cego? Primeiro não vê meus companheiros tomando banho comigo, e agora a base à sua frente lhe passa despercebida? Os aliados estavam boquiabertos. Era claro que o alemão sobrevivera à queda e perdera a razão. Mesmo a quilômetros de casa, estavam ainda em vantagem, pois não imaginavam que pudesse haver situação pior do que a sua própria. E ali estava um soldado alemão esquecido no meio da mata, conversando com companheiros e superiores imaginários e referindo-se a eles como prisioneiros de guerra. Era tudo de que precisavam, um chucrute pirado. Naquele avião destroçado, o soldado dormia e cozinhava animais que caçava nas redondezas em companhia dos amigos, entre aspas. Os prisioneiros deveriam dormir do lado de fora, mas antes ele os alimentou e lhes deu de beber. Acenderam uma fogueira para afugentar animais perigosos, e o alemão se identificou aos prisioneiros como Sargento Alphonse. Fazendo continência, ele se retirou para dentro do avião. Os 3 aliados trocavam impressões. Anando achava que deveriam matar o alemão. Scott achava que ele poderia ser útil para encontrar comida e, quem sabe, o caminho de volta. Preston não opinou. Estava taciturno em seu canto. Tirar a vida dos companheiros fora-lhe muito penoso,
principalmente a de Terry, com quem crescera na tranquilidade de Fleet, pequena cidade do condado de Hampshire. Os outros dois decidiram resolver pela manhã o que fariam com o maluco, contando com a opinião do britânico, que esperavam. Amanheceria melhor. Assim, tentaram descansar. Preston recebeu do alemão, pelo fato de ter sido o único a respeitá-lo como captor, uma almofada esfarrapada. O inglês não tinha ânimo nem para escarnecer de quem quer que fosse. Estava no limite de suas forças. E o fato de aquele pobre diabo acreditar estar em uma base não o incomodava. Na verdade, invejava o alienado, que não participava do inferno naquela selva no fim do mundo. Colocou a cabeça fervente sobre o improvisado travesseiro e fechou os olhos, pedindo para se desligar de tão aflitiva situação, nem que fosse por algumas horas, ou perderia a razão como Alphonse. Lina se aproximou e cantou a seu ouvido. O barulho de passos o fez abrir os olhos. Sentou-se no mato e sentiu o suor escorrer-lhe do rosto e do queixo, caindo no tórax. O coração parecia bater na garganta e o estômago estava no peito. Lágrimas se misturavam ao suor e a voz desapareceu. As pernas não obedeciam à sua ordem de correr. Uma tropa de soldados das mais diversas nacionalidades adentrava o local. Uniformes do mundo inteiro, em fila indiana, desfilavam diante de seus olhos. Uma coisa estranhamente macabra eles tinham em comum: ferimentos monstruosos à bala na cabeça. Se é que algumas ainda poderiam ser chamadas de cabeças, depois de levar o tiro de um fuzil encostado a elas. Mesmo acostumado aos horrores da guerra, Preston sentiu náuseas e se perguntou como aqueles homens andavam. Mais estranho ainda era o fato de que aqueles soldados, que pareciam chegar de todos os frontes, não eram escoltados por alemães. Os donos da base, entre aspas, pareciam chegar ali por sua conta e risco. Um homem vestindo farda alemã com suástica no braço esquerdo, aos farrapos, mas cheia de divisas, vinha receber essa tropa medonha, acompanhado de seu já conhecido Alphonse. Olhou para os novatos e bateu continência. Os rapazes o imitaram e continuaram em posição de sentido para o alemão. Eu sou Jäger Hans. Observação: Jäger, em alemão, caçador. Estão agora sob minhas ordens. Foram recebidos graças à benevolência do Führer, que autorizou todas as etnias aqui, mesmo os famigerados franceses e os porcos judeus. Mas fiquem sabendo que nesta base não tolero desobediência, reclamação ou fornicação. Não tentem fugir, pois ficarão vagando por essa floresta até perderem as forças e a razão. Sejam, pois, gratos ao Reich que os acolhe. Ergueu o braço direito para os soldados quase sem cabeça e bradou: Heil Hitler! Amedrontados, os recém-chegados repetiram a saudação nazista com o braço em riste. O chamado caçador ordenou a Alphonse que levasse os prisioneiros para o calabouço e entrou no avião caído novamente. Pé ante pé, Preston seguiu o superior da base e, olhando dentro do avião, pensou estar enlouquecendo. Não era, em hipótese alguma, o mesmo avião cheio de ossos e escombros que vira antes. Tratava-se de um verdadeiro quartel-general alemão,
com vários SS e outros oficiais de alta patente confabulando a respeito do andamento da guerra, das baixas alemãs que cresciam, da derrota do Deutsches Afrika Korps e da queda da Sicília. Coisas que o inglês nem supunha. Pensou em entrar e perguntar o que estava acontecendo. Por que ele não fora levado para calabouço se também era prisioneiro? Por que aqueles prisioneiros não eram levados para a enfermaria se estavam em estado deplorável? Sua coragem desvaneceu instantaneamente ao ver quem estava presente naquele fim de mundo. Sentada em uma cadeira que mais parecia um trono, gesticulando e falando rapidamente com visível nervosismo, estava Adolf Hitler. Preston estremeceu de terror e despertou, suando, sentindo um pânico crescente e paralisante. Depois de muitos minutos, conseguiu se levantar e olhar dentro do avião. Alphonse dormia pesadamente junto aos restos mortais dos compatriotas. O QG havia desaparecido. Os prisioneiros de corpos avariados haviam sumido. A base dera lugar à floresta e Adolf Hitler se fora. Pela manhã, o anfitrião saiu para o seu banho com os amigos. Preston bateu continência e pediu para acompanhá-los. Por favor, sargento, posso tomar banho com os senhores? Sim, prisioneiro. Você é disciplinado. Posso conceder-lhe pequenas regalias. Esteja à vontade. Desfez a posição de sentido e caminhou com o alemão para o mesmo lugar onde se encontraram. Aqui é nosso banheiro. Pode usá-lo sempre. Hitler vem aqui às vezes? Sempre. O Führer se importa muito com a divisão de caçadores aqui nas montanhas. Ele mesmo disse que nossas tropas são as meninas de seus olhos. Esteve aqui ontem? Como sabe? Pois é, ele estava nervoso com as tropas da frente leste e oeste e com a frente do Pacífico também. Só está feliz conosco e disse que vem para cá se as coisas piorarem por lá. Preston estava nu ao lado do alemão, simulando a higiene pessoal quando seus amigos chegaram, e boquiabertos ouviram os dois em conversação animada a respeito da visita de Hitler à base. Estavam inteiramente convencidos de que o colega de armas havia enlouquecido. Ele mesmo se julgou maluco diante de seus atos e deixou o banho sem se enxugar nem se perfumar. Ainda assim, andou na direção para a qual os prisioneiros haviam sido levados, mas nada viu além da floresta tropical virgem, intocada, a perder de vista. Ao ser consultado sobre o que fazer com o chucrute maluco, ele saiu do sério e se mostrou totalmente alterado. Quem vocês pensam que são para me pedir para decidir sobre a vida e a morte de alguém, mesmo que alemão? Vocês não são nada. Escória da humanidade, covardes. Quando nossos companheiros tombaram, fugiram e deixaram o serviço sujo para mim. Nessa hora, não me perguntaram o que fazer. Mas agora querem minha opinião para brincar de Deus? O chucrute morre ou não, todo-poderoso Preston? Acham que devem matar esse pobre coitado, mas não querem sujar as mãos. Mate-o, carrasco Preston. Eu vou matar vocês dois se voltarem a fazer insinuações tão baixas. Você, seu indiano sujo, e você, seu americano insolente, egoístas filhos da mãe. Preston, você está bem, companheiro? Acreditava mesmo que tomava banho com o chucrute hoje de manhã?
Vá para o inferno! A chuva voltou a molhar a base, entre aspas. Preston entrou no avião, onde Alphonse conversava e mostrava papéis, parando bruscamente ao ver o inglês. Entre, prisioneiro, se quiser se esconder da chuva. Não nos importamos. Até mesmo franceses e judeus estão por aí. O Führer disse que todos que passaram pela mesma experiência devem ser encarcerados aqui. Experiência? Sim, Alphonse sussurrou. A experiência. Lina, bem próxima a Preston, sugeriu a ele uma olhada nas placas de identificação dos cadáveres. Com a náusea estampada no rosto, o britânico meteu a mão entre os ossos da costela do piloto e puxou para si a placa de metal. Werner. Passou para o copiloto, Ewald. Na tripulação atrás, a sugestão de Lina veio como uma impressão de que é este aqui, entre aspas. Com extrema dificuldade, ele afastou a apodrecida farda alemã, olhando com antipatia para a suástica, e tomou na mão a identificação. Seus olhos não paravam de lacrimejar quando leu o nome Hans Johannes Lisenbroder. No mesmo momento, tentou se convencer de que Hans era um nome excessivamente comum na Alemanha. Sargento Alphonse, quem foi Hans Johannes Lisenbroder? Foi? Não, prisioneiro, ele é. É a maior autoridade da base depois de Hitler e foi nomeado caçador pelo próprio Führer. Caçador? Isso, Jäger Hans. Nas tropas das montanhas é melhor que ser granadeiro. Preston saiu do avião e, apertando fortemente as têmporas com as mãos abertas, repetia: Eu não estou louco. Eu não estou louco. Isto não está acontecendo e eu vou acordar agora em Hampshire, em uma cama seca e macia. Essa guerra não está acontecendo. Isto é um pesadelo. O ofegante parou de falar e esperava acordar quando visualizou Terry, embaixo de chuva, a olhá-lo, parado. O tiro disparado por ele na testa do amigo havia-lhe arrancado a metade superior da cabeça. Com um grito de pavor, Preston perdeu os sentidos, caindo com o rosto de frente para a chuva torrencial. O alemão saiu da aeronave e tomou nos braços o prisioneiro, que recolocou no abrigo, onde a chuva fazia um barulho infernal na fuselagem amassada. De longe, Scott e Anando assistiram, angustiados, ao que acreditavam ser a derrocada do amigo rumo à insanidade completa. A selva estava com os tons avermelhados próprios dos crepúsculos tropicais, quando Preston abriu os olhos doloridos. O primeiro rosto que viu foi o de Scott, e o segundo, o de Anando. Como se sente, Preston? Mais calmo? Estou bem. Estamos pensando em seguir viagem. Precisamos encontrar as outras colunas, encontrar civilização. Não podemos morrer aqui, feito ermitões ao lado desse chucrute doido. Onde está Alphonse? Anando mostrou o soldado com gesto de cabeça e uma expressão de descaso. O alemão estava amarrado, com o rosto sangrando. Fora espancado pelos companheiros de Preston. Por que bateram nesse homem? Ele é inofensivo, só está doente. É um maldito alemão. Está fazendo você enlouquecer também. Não percebe que começa a agir feito ele?
Precisamos partir já, ou vamos ficar todos malucos aqui. Eu não posso partir já. Preciso encontrar Terry. Sem ele, não arredo o pé. Preston, Terry está morto. Você mesmo o matou. Eu atirei nele, mas não o matei. Eu o vi aqui, bem em frente ao avião. Estava vivo e sorriu para mim. Sei que existem prisões aqui. Ele deve estar preso. Não podemos deixar Terry preso aqui. Por mais que isso doa, ele está morto. Tenho certeza de ter visto você atirar na cabeça dele. Era impossível ele ter sobrevivido. E mesmo que isso acontecesse, acha que ferido como estava, no meio de tantos inimigos, ele chegaria aqui? Eu ouvi, Scott, juro que ouvi. Se quiserem, podem ir, mas eu vou ficar e ajudar Terry. Nós vamos embora amanhã. Esteja bem para vir conosco. Se eu for, é sinal de que não estou bem. Caminhou até Alphonse e desamarrou o alemão, pedindo desculpas. O rapaz disse que estava tudo bem, pois eles sofreriam reprimendas cabíveis. Existem prisões aqui? Perguntou. Claro, os calabouços estão superlotados. Pode me levar até lá? Já vou adiantando que ninguém nunca fugiu nem foi resgatado de lá. Eu só quero ver. O britânico caminhou ao lado do alemão por um longo tempo, seguido de perto pelos companheiros, que embasbacados tiveram certeza da insanidade do amigo. Este, por sua vez, mesmo não vendo as masmorras, disse ao anfitrião que estava vendo, e os dois voltaram para a base, entre aspas. Os outros decidiram partir na manhã seguinte, com ou sem o inglês. Porém, naquela noite, algo muito estranho aconteceria a eles. Acordaram pouco depois de adormecerem, com fortes dores, e lembravam-se de ter compartilhado o mesmo sonho. Estiveram sendo espancados violentamente por alemães fortes, que diziam ser aquilo uma reprimenda pela agressão dirigida a Alphonse. Sentiam-se estranhamente amedrontados pelo local, que parecia uma armadilha nefasta na qual Preston já havia caído, e eles, pelo jeito, seriam os próximos. Seria aquele lugar uma arma de guerra alemã em teste? O que acontecia exatamente ali? Algo de muito estranho. Resolveram não esperar mais. Assim que o sol nascesse, partiriam. Preston agora via nitidamente uma tropa de alemães conversando com Alphonse. Percebeu que o rapaz não mentia. Ele realmente tinha companheiros. Os graduados passavam instruções e eram extremamente rígidos com os soldados. Quando comentou o fato com os amigos, estes simplesmente fingiram concordar. Já sentiam medo do aliado e não viam a hora de desaparecerem dali. Passava da meia-noite quando Alphonse e Preston dormiram. Os outros dois não conseguiram mais cerrar os olhos. Acompanhamos nosso pupilo de perto. Desta vez, nós o faríamos interagir com a base. Ele deixou o corpo, totalmente perturbado. Nós nos acercamos dele e lhe tocamos o coronário. Estando mais lúcido, procurou pelo alemão. Alphonse, o Führer está aqui? Hoje não, mas o Jäger Hans, sim. Por quê? Precisa encontrar um amigo, Terry Lancaster. Eu o vi aqui. Está muito ferido e precisa de mim. Ajude-me. Fala do inglês em quem você atirou?
Sim, eu pensei que o tinha matado. Não, ele passou pela experiência, do contrário, não estaria aqui. Que experiência é essa? Eu não passei por nada e estou aqui. Passou, sim. É impossível ter acesso a esta base sem a experiência. É a lei. Mas se não se lembra, eu não posso lembrá-lo. É outra lei. Mas pode me mostrar onde está meu amigo Terry? Vou lhe mostrar todo mundo que está aqui. Siga-me. Eu, Lina e Saulo também seguimos os jovens. Parecia o mesmo caminho que fizeram durante o dia, porém, desta vez, Preston não apenas fingiria, ele realmente veria as masmorras. Nós também aproveitaríamos para conhecê-las. O anfitrião mostrava tudo e explicava. Aqui é a seção A. Estão aqui os famigerados judeus que pensaram que poderiam escapar do braço de ferro do Reich, com uma cordinha idiota em torno do pescoço. O espetáculo aterrador era de fazer qualquer indivíduo enlouquecer. Um sem número de judeus pendurados pelos pescoços se debatia, tentando afrouxar o nó, em uma agonia perpétua. Se o enforcamento não os matava, também não havia meios de se libertarem daquele pesadelo de enforcamento. Sentiam os ossos do pescoço estalarem e o oxigênio sumir, sem pelo menos a bênção do desmaio reparador. Lúcidos, eles experimentavam a dor e a agonia supremas indefinidamente. Esta é a seção B. Estão confinados aqui soldados de todas as frentes e de todos os frontes, inclusive alemães. Os soldados, incluindo Terry, traziam a cabeça esfacelada por disparos de todos os calibres. O sangue jorrava ininterruptamente e a dor do projétil, quente no crânio, também não dava nem mesmo um segundo de trégua. Era como se uma metralhadora de munição inextinguível estivesse sendo disparada contra os pobres soldados. Eram alvejados na cabeça sem ao menos poder morrer. Esta é a seção C. Aqui estão espiões ou soldados de missões especiais. Esses idiotas pensaram driblar o Reich com uma ampola de cianureto de potássio que guardavam na gengiva para ser mordida na hora H. Doce ilusão! Ali, os prisioneiros com o rosto azulado seguravam desesperados a garganta e se debatiam violentamente entre espasmos e vômitos. Sentiam cada pormenor do veneno corroendo o corpo, sem, contudo, entrar em um coma bendito para o alívio das dores. Esta é a seção D. Veja só. Civis que acham que podem acabar com a guerra assim, usando facas de cozinha, cicuta, revólveres calibre 22, porretes e ferramentas domésticas em geral. Coitados! Os civis, abobalhados e muito feridos, viam-se ora no meio de uma frente de batalha, tentando fugir das balas que ricocheteavam em suas orelhas, ora sob maciço ataque aéreo, completamente em pânico. Gritavam os nomes dos filhos, maridos, esposas, mães e pais. Mas só o barulho ensurdecedor das explosões se fazia ouvir naqueles campos de desespero, onde os aviões pareciam procriar, assim como as balas fabricadas dentro de cada disparador. Esta é a seção E. Está reservada para uns pilotos japoneses,
que chegarão em 1 ano, mais ou menos. Serão amontoados de carne. Nem sei como será o ambiente deles. Lina estava completamente sensibilizada com a desgraça de tantos. Sentia na própria alma a dor daqueles irmãos, além do desejo enorme de fazer algo imediato em benefício deles. Foi tranquilizada por Saulo, que ao seu lado explicou que ainda não era a hora. A organização das trevas é disciplinada. Precisa ser estudada com cautela antes de uma incursão de resgate, como fizemos no gelo. Nossa trabalhadora estava inconformada, mas seguimos a excursão. E aqui, por fim, é o alojamento dos caçadores, concluiu Alphonse. Caçadores? Sim, uma divisão da Luftwaffe, que copiou nosso nome. Esses caçadores estão em todos os frontes a caçar, entre aspas, soldados, com predisposição para a experiência. Depois de induzi-los a passarem por ela, eles os trazem para cá. Como você, inglês, e seus amigos. A divisão de caçadores, ao contrário do que se entende na terra, como lutadores das montanhas, aqui são mesmo caçadores, caçadores de almas. Está dizendo que eu estou sendo caçado? Os outros dois, que chegavam também ao local, se uniram à pergunta do companheiro. Nós estamos sendo caçados? Por quem? E para quê? Não posso revelar. Sou apenas um guarda da base. Algum vivente precisa receber os outros. Scott e Anando avistaram um séquito de militares armados aproximando-se e correram para dentro da mata. Eles não os perseguiram. Aproximaram-se de Preston e 2 deles os seguraram, cada um em um braço. O apavorado soldado não apresentou resistência. Caminhou impassível para a masmorra B. Lina interveio, indignada. Não podem detê-lo nessa cela. Ele ainda pertence à crosta. Ainda não passou pela experiência. O guarda, depois de olhar atentamente para o cordão prateado que prendia Preston ao corpo em repouso dentro do avião, soltou o rapaz e voltou-se para Lina. Mas você já? Sim, mas também não pode me deter, já que estou aqui a trabalho. Sou membro do Exército do Cordeiro e venho na tentativa de trazer paz a todos, incluindo a vocês. Não queremos sua paz, soldado. Não queremos nos aliar ao Cordeiro, nem lutar contra ele. Só queremos fazer nosso trabalho. Esse vivente está prestes a retornar para nós. E se conseguirmos que ele permaneça encarnado? Nesse caso, fiquem com ele. Mas adianto que faremos de tudo para que ele passe pela experiência. Os caçadores desapareceram e Preston voltou ao corpo. Pedi a Saulo que fosse ao encalço dos outros 2 e os convencessem a não partir da clareira. Ele voltou dizendo que, embora muito assustados com a reprimenda, entre aspas, eles prometeram permanecer com o amigo. Rimos muito, imaginando os métodos de persuasão de nosso irreverente amigo. Nada muito grave, ele garantiu. Eu só disse a eles que aqueles alemães estariam sempre atrás deles e os espancariam sempre que pegassem no sono. Mesmo que estivessem na América, ao dormir, voltariam para cá. E que eu mesmo informaria os alemães onde encontrá-los. E que a única maneira de sair daqui seria se os 3 juntos dominassem a base e depois levassem consigo o alemão.
Todos rimos. De repente, Lina se tornou séria. Hitler comanda este local também? Não, Lina, expliquei. A imagem dele é usada por ser a maior autoridade alemã conhecida por muitos recém-vindos de lá. Hitler comanda a Alemanha física, e isto aqui não é realmente uma base alemã. Hitler pertence a uma grande legião, ainda voltada ao mal, e está na Terra com um séquito de auxiliares, os SS. O propósito era que tivessem suas chances de redenção, não que desempenhassem esse papel que já conhecem, mas as maiores autoridades da legião continuam no plano espiritual inferior, de onde comandam tudo, instruindo os comparsas encarnados, e dirigem suas cidades modelo. Adolf Hitler é só a ponta do iceberg. Tanto que, ao perder a guerra, se cometer o ato que tentaremos impedi-lo de cometer, mas que tudo indica que cometerá, e este local ainda existir, ele será prisioneiro aqui. Será recebido como perdedor em todos os sentidos por seus superiores. Nossa, é tudo muito complexo. As trevas também se organizam por sua causa, Lina, mas o bem sempre prevalecerá, já que o mal se torna bom e o contrário nunca acontece.